É impossível que você nunca tenha visitado uma das gigantes americanas, a Ford. No entanto, em 2021, ela surpreendeu o Brasil inteiro ao decidir fechar suas fábricas por aqui. Mas como essa polêmica decisão foi capaz de transformar um prejuízo diário de mais de $1 milhão em um lucro bilionário para a companhia? A história da Ford está intrinsecamente ligada ao homem que deu nome a ela, Henry Ford. A companhia foi fundada em 1903, uma época em que ter um carro era algo raríssimo e um privilégio das classes mais altas. Para resolver esse problema, o visionário Henry Ford introduziu a primeira linha de montagem industrial da história em 1914. Esse sistema simplificou a fabricação dos veículos, reduziu os custos e permitiu que trabalhadores menos qualificados pudessem participar da produção. A montadora de Henry brilhou ao lançar o Ford Model T, ou Ford Bigode, como ficou conhecido. Graças ao preço atrativo e à produção em larga escala, ele entrou para a história como o primeiro automóvel acessível para a classe média americana. Na década de 1920, o Model T já representava mais da metade da frota mundial de carros. Nessa mesma época, a Ford se tornou a maior montadora do planeta, com seu capital passando de $2 milhões em 1907 para 250 milhões em 1929. A partir daí, a Ford iniciou sua expansão mundial e desembarcou no Brasil em 1919. Henry Ford via um grande potencial no mercado brasileiro e ordenou a instalação de uma planta de produção no centro de São Paulo. O modelo produzido era justamente o Ford T, e essa foi a primeira fábrica de automóveis do Brasil. Desde então, a Ford cresceu rapidamente no mercado brasileiro. Em 1953, inaugurou o Complexo Industrial do Ipiranga em São Paulo, com uma estrutura impressionante de 200 mil metros quadrados e mais de 2.500 trabalhadores. A fábrica era capaz de produzir 125 veículos por dia e a Ford marcou presença em todos os setores da indústria automotiva, desde carros urbanos até utilitários rurais e veículos de carga. Em 1967, a Ford oficializou a compra da Willys Overland do Brasil, que fabricava os famosos modelos Jeep, Universal, Aero Willys e Rural Willys. Essa aquisição se deu porque a Willys era, na época, a segunda maior empresa automobilística brasileira, tendo fabricado quase 500 mil veículos nas décadas de 1950 e 1960. No entanto, a Ford cometeu sucessivos erros ao longo das últimas décadas, culminando em sua recente saída do Brasil. Enquanto suas concorrentes, como Volkswagen, Chevrolet e Fiat, ganharam força, a Ford enfrentou problemas no mercado brasileiro. Um desses erros foi o lançamento do Maverick em 1972. A Ford realizou uma pesquisa entre seu público no Brasil para decidir qual modelo trazer para cá, mas ao invés de ouvir os consumidores, os executivos da Ford. Os executivos da Ford, ao invés de ouvirem os consumidores, trouxeram para o Brasil o modelo Maverick, que não teve o mesmo sucesso e acabou saindo de linha em poucos anos. Outro grande erro foi na administração da Willys, subsidiária da Ford, que não lançou nenhum produto novo e acabou perdendo o mercado no segmento rural. Além disso, em 1987, a Ford vendeu a Willys e os produtos de nome Jeep para a concorrente Chrysler por um preço bem abaixo do que tinha pago, o que se mostrou um grave erro de planejamento. Na década de 80, diante de uma economia turbulenta e um mercado em crise, a Ford cogitou deixar o Brasil. A solução encontrada para evitar isso foi a criação da Auto Latina, uma joint venture com a Volkswagen, na qual foram compartilhados motores e carrocerias entre as duas companhias. No entanto, a parceria teve problemas e foi rompida em menos de 10 anos. Nos anos 2000, o modelo Ford Focus enfrentou dificuldades de vendas no Brasil, pois a Ford direcionou sua atenção ao EcoSport, o primeiro SUV compacto vendido no país, que obteve um grande sucesso. Isso fez com que o Focus fosse deixado de lado pelo marketing da companhia, mesmo sendo um carro sofisticado e tecnológico adorado na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, o erro que mais trouxe prejuízo para a marca no Brasil foi o câmbio automático PowerShift, lançado pela Ford em 2013. Esse câmbio apresentou vários problemas de engenharia e de projeto, causando vazamentos internos e dores de cabeça para os proprietários. A demora da Ford em substituir o câmbio problemático também afetou sua reputação e prejudicou a imagem de todos os modelos equipados com esse sistema. Todos esses erros ao longo das décadas refletiram-se no caixa da montadora, que acumulou um prejuízo de cerca de R$60 bilhões nos últimos 10 anos de operação no Brasil. Diante dessa situação, em janeiro de 2021, a matriz da companhia em Detroit decidiu fechar as fábricas brasileiras da Ford, mantendo apenas os modelos importados e a rede de concessionárias da marca. Essa decisão de deixar o Brasil foi motivada não apenas pelos prejuízos financeiros, mas também pelos altos custos da mão de obra, impostos, matéria-prima e insumos, que tornavam a fabricação de veículos no país não mais viável para a empresa.
A Ford passou a focar em conquistar o mercado de luxo, apostando em modelos premium e buscando ganhar na margem de lucro. No entanto, a decisão de sair do Brasil gerou polêmicas envolvendo a rede de concessionárias e os ex-funcionários da empresa, que ficaram desempregados. A decisão da Ford de encerrar suas operações no Brasil deixou milhares de funcionários da empresa desempregados. As fábricas de Taubaté, ASP, Camaçari, ABA, e Horizonte, ACE, foram fechadas, resultando na demissão em massa de trabalhadores. Além disso, a rede de concessionárias da Ford também foi afetada, uma vez que a marca passou a comercializar apenas modelos importados, reduzindo significativamente a demanda por serviços de pós-venda e peças de reposição. O impacto do fechamento das fábricas da Ford foi sentido não apenas pelos trabalhadores diretos, mas também por toda a cadeia produtiva e fornecedores ligados à montadora. Muitas empresas que dependiam da Ford como cliente enfrentaram dificuldades financeiras e tiveram que buscar alternativas para se manterem no mercado. Diante desse cenário, o governo brasileiro e sindicatos dos trabalhadores buscaram negociar alternativas para mitigar os impactos do fechamento das fábricas. Foram realizadas reuniões e negociações visando a realocação dos trabalhadores em outras empresas do setor automotivo e a busca por investimentos para reativar as instalações fabris desocupadas. No entanto, os resultados dessas ações ainda estão em andamento e muitos trabalhadores continuam em busca de recolocação no mercado de trabalho. O encerramento das atividades da Ford no Brasil também trouxe reflexos para o setor automotivo como um todo. A saída de uma das montadoras tradicionais do país levantou questionamentos sobre a competitividade do setor e a atração de investimentos estrangeiros. O episódio trouxe à tona a necessidade de se criar um ambiente favorável para as empresas automotivas no Brasil, com redução da carga tributária, melhoria na infraestrutura e incentivos para a produção local. No entanto, é importante ressaltar que, apesar do impacto negativo do fechamento das fábricas da Ford, outras montadoras continuam ativas no país e o setor automotivo brasileiro ainda possui potencial para se desenvolver e gerar empregos. O governo e as entidades ligadas à indústria automobilística têm buscado medidas para atrair novos investimentos e promover a retomada do crescimento do setor. Após o fechamento das fábricas da Ford no Brasil e os impactos negativos no setor automotivo, foram tomadas medidas para promover a retomada do crescimento e atrair novos investimentos. O governo brasileiro, em parceria com entidades ligadas à indústria automobilística, implementou iniciativas para estimular o setor e criar um ambiente mais favorável para as empresas do ramo. Alguns desses esforços incluem incentivos fiscais, e foram propostas reduções na carga tributária para as montadoras, visando tornar o Brasil mais competitivo em relação a outros países. Essas medidas podem incluir a diminuição de impostos sobre a produção, importação e comercialização de veículos, o que facilita a entrada de novos investimentos. Políticas de financiamento, e foram criadas linhas de crédito e programas de financiamento específicos para o setor automotivo, com condições mais favoráveis para a aquisição de veículos, tanto por parte dos consumidores quanto das próprias montadoras. Essas políticas visam impulsionar as vendas e a produção de automóveis no país. Estímulo à inovação, o governo tem buscado promover a pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor automotivo. Isso envolve a criação de parcerias entre universidades, empresas e centros de pesquisa, com o objetivo de fomentar a produção de veículos mais eficientes, sustentáveis e tecnologicamente avançados. Melhoria na infraestrutura, e a infraestrutura logística é um fator importante para a competitividade da indústria automobilística. Investimentos em estradas, portos e ferrovias são essenciais para reduzir custos de transporte e facilitar a distribuição de veículos e peças pelo país. O governo tem buscado parcerias público-privadas e projetos de concessão para melhorar a infraestrutura de transporte. Atração de investimentos estrangeiros. O Brasil busca atrair investimentos de montadoras estrangeiras, incentivando a instalação de novas fábricas ou a ampliação das existentes. Para isso, são oferecidos benefícios e incentivos, como redução de impostos e facilidades burocráticas, com o objetivo de impulsionar a produção e a geração de empregos no setor. Essas são algumas das medidas adotadas para promover a retomada do crescimento do setor automotivo no Brasil após o fechamento das fábricas da Ford. O objetivo é criar um ambiente mais atrativo para os negócios, estimular a competitividade e fortalecer a indústria automobilística no país, gerando empregos e impulsionando a economia.